A marca é fundamental para vocês colocarem um nível de consciência muito maior do que simplesmente eu estou importando da China. Por que vamos dar um exemplo, do Hugo Boss hoje. Por que esse terno aqui é mais caro do que um outro terno que seja da Vivara não, da Aramis? Branding. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Elevação de geração de valor. Né? A Hugo Boss patrocina Fórmula 1. A Aramis patrocina o quê? A Hugo Boss relaciona com... Quem que patrocina a Fórmula 1? Rolex, Hugo Boss, só grandes marcas. Então, a gente começa a entender que o quê? Quando você pega uma importação e coloca branding, coloca nome, eleva o nível de consciência. Recebi uma pessoa ontem que eu fiquei um pouco assustado. Por quê? Porque eu falei assim, cara, você tem que empurrar a sua margem mais para cima, você tem que ganhar 20%, não é isso que você está ganhando, não. Porque eu entendo o jogo do mercado, a gente sabe que qualquer coisinha errada é prejuízo, imagina você trabalhar no risco. Uma imersão que eu dei há um tempo atrás, o cara ganhava R$1 no Mercado Livre, por venda, R$1. Eu falei assim, mas e aí, uma venda errada, o cara devolve, você perde nada R$9 do frete. Ele, Antônio, pode acontecer. Eu falei, mas você já fez esse cálculo? Não. Eu falei, cara, você é louco, você vende lá, sei lá, 10 mil unidades por mês, 20 mil unidades por mês, quanto que tem devolução? Ele nem sabia isso. Só que o volume é tão grande que ele não entende. Só que estava vendendo o quê? Quantidade, ele não está vendendo branding. E quando eu importei o CD, DVD, vídeo, o que eu fiz? Isso aí, eu tinha 19 anos de idade. Eu vou colocar o nome da marca, por quê? Porque o cara, para comprar o CD sem nada em cima, e o meu que chamava Mático, ele vai preferir comprar o Mático, por quê? Porque o Mático ele era da linha grade A+. E o Rodrigo vai ensinar sobre isso, que lá na China tem A, B, C, tem um AA+. Porque lá é o seguinte, eles não perdem negócio. Ah, tá caro esse terno. Ah, não, tá, então tá bom, então eu vou fazer mais barato para você. Quanto você quer pagar? Eu quero pagar $20. Não, eu faço. Só que ele faz com um produto igual ele, bem mais baixo. Mas por quê? Porque ele não quer perder o cliente, automaticamente ele abaixa a qualidade do seu produto. Gente, eu queria, com uma salva de palmas aí, receber o nosso grande amigo aí, Rodrigo Lima. Chega aí, meu irmão. Bom dia. Bem-vindo aí, ó. Grande palco aí, esse palco é seu, viu, meu irmão? Muito obrigado, Antônio. Eu estava me lembrando agora ali, pensando no que eu ia falar, e eu me lembro de agosto do ano passado, que foi a primeira vez que eu estive aqui, no lugar de vocês, e fui falar com o Antônio sobre participar desse ecossistema e de todo o processo de aceleração que a gente passa. Estando aqui, eu falei para ele, não, mas eu não sou palestrante, Antônio. E olha só, estou aqui falando para 600 pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Antônio, um prazer aí. Parabéns, Maiara. Mais uma vez, um evento maravilhoso. Queria fazer um agradecimento especial para uma comitiva de amigos do Brasa Mind que veio de Porto Alegre me acompanhar. Boa. Aí, Boa, pessoal. Boa. E queria também pedir uma salva de palmas muito especial para vocês que vieram aqui atrás de transformação das vidas e dos negócios de vocês. Boa. Seja bem-vindo. Fique à vontade aí, Rodrigo. Obrigado, viu? Obrigado. E o que eu vou falar hoje é sobre transformação, né? A transformação, num primeiro momento, que a minha vida está passando, a partir do momento que eu decidi me conectar, né, aqui com a plataforma, com o Pablo, com o Antônio, né? A gente tem uma trajetória bastante bacana, mas eu não me posicionava dessa maneira, não acreditava nisso, né? Eu comecei a trabalhar com comércio exterior em 2006, fomos pioneiros nesse trabalho de construção das relações comerciais entre o Brasil e a China, e a gente construiu muito mais do que relações comerciais, construímos muitas amizades, né, muitas pontes que conectaram pessoas, ideias e negócios. E então, a gente está muito orgulhoso disso. Esse ano estamos completando 20 anos de atividade, dia 12 de abril, né? Eu gosto de enfatizar que é com o mesmo CNPJ. E então, enfim, outro dia eu estava fazendo uma conta, né? Se eu pudesse colocar em linha reta todas as viagens que eu já fiz para a China, enfim, para outros países do mundo, né? Já estive em 25 países, daria algo em torno de 50 viagens ao redor do mundo. Então, eu tenho bastante orgulho disso, mas
Até o ano passado, eu não me posicionava dessa maneira, né? Nós somos lá de Porto Alegre, também temos um escritório na China, e a partir do momento que eu me conectei aqui, eu vi que realmente o trabalho que a gente fazia era relevante, que a gente podia ajudar muito mais pessoas, muito mais empresas a prosperarem através da importação direto da China, né? Então, hoje a gente veio fazer, na verdade, um convite para vocês, né? Um convite, House tem uma apresentação, não sei se dá para colocar. Não sei se o pessoal está enxergando aqui embaixo, né? Eu costumo dizer que é muito mais a nossa missão para Canton Fair. Ela acontece, primeiro assim, rapidamente, sobre a Canton Fair. A Canton Fair é a maior feira multissetorial do mundo e é o principal instrumento de promoção comercial da China para o mundo. Ela acontece desde 1956, 2 vezes por ano, em abril e outubro, né? São 2 edições, e ela é gigantesca, né? É uma feira que abrange um espaço de 210 campos de futebol, tu imagina isso. E são tantos fornecedores que as pessoas não cabem todas no mesmo, todos os fornecedores, todos os estandes não cabem ao mesmo tempo nesse espaço. Então, a feira é organizada em 3 diferentes etapas, em 3 diferentes fases, e cada fase compreende e agrupa um determinado número de segmentos, né? Então, basicamente, isso é a feira. A feira, ela tem de tudo. A gente costuma dizer que, se não tem na feira, é porque não tem na China, né? Mas o que eu vim falar para vocês, na verdade, né, como eu disse, sobre transformação, vou tomar um golinho d'água aqui, não sei se essa água é minha, pode ser? Mas é muito, eu vim falar para vocês aqui, né, desta viagem, que é muito mais do que uma viagem. Ela é uma jornada de transformação do empresário, né? Me lembro que em 2006, quando a gente entrou no mercado, nós fazíamos um workshop que eu chamava China, Ameaça ou Oportunidade. Porque naquele momento, as pessoas, nós não tínhamos acesso a toda essa informação, né? O mundo não era tão globalizado quanto é hoje, né? A internet não era o que é hoje, a velocidade da comunicação não era como ela é hoje. E as pessoas, naquele momento, pensavam assim: nossa, a China vai dominar o mundo, todo mundo vai perder emprego, as empresas vão quebrar. E isso, de fato, obrigado, Heitor. E isso, de fato, aconteceu com muitas empresas, né? A moral da história desse meu workshop era para dizer que a China, sim, poderia ser tanto uma ameaça quanto uma oportunidade, dependendo da maneira como nos posicionaríamos frente a esse gigante, esse dragão chinês. Então, e de fato aconteceu. Muitas empresas quebraram, outras tantas empresas prosperaram, outras que nem existiam surgiram, né? Tem um exemplo, por exemplo, de um cliente nosso, é a Fortilev, né? Todo mundo conhece. Quem conhece a Fortilev aqui? Tá. A maioria conhece, porque a Fortilev é a maior empresa de caixa d'água do Brasil, detém aí 90%. Tigre virou piada, né? Perto da Fortilev. E o Antônio Torres, então, né, a gente conheceu ele porque, num determinado momento, nós representamos, inclusive até hoje, uma empresa chamada Taishan Fiberglass, que é um grande conglomerado estatal, terceiro maior fabricante de fibras de vidro do mundo. E até então as caixas d'água eram produzidas de fibra de vidro. E a gente vendia fibra de vidro, então, lá para o Antônio, né? E aí, o Antônio Torres, tu trabalha com a China, então posso ir contigo para a China um dia? Pode, a gente inclusive organiza, né, essa missão a Canton Fair, e assim foi em 2012. Em 2012 o Antônio foi conosco, e naquele momento a energia solar, painel solar, na China estava explodindo. A feira, todos os anos, tem uma característica assim, de ditar tendência, né? Então a gente vai para lá e tem muita gente fabricando a mesma coisa porque aquilo vai estourar. Então, naquele ano, painel solar, a gente vinha fabricantes e fabricantes de painel solar.
E o Antônio, então, percebeu essa tendência e, em 2016, 4 anos depois, fundou a Forte Solar, que é o maior importador-distribuidor de placa solar do Brasil hoje. Eles trazem 200 containers por mês de placa solar. Então, esse é um exemplo, né, de um empresário arrojado e visionário que foi até a China naquele momento e trouxe uma oportunidade, né? Então, o que eu costumo dizer, né? Que a nossa viagem para a China, ela não é uma viagem, ela é uma jornada de transformação, né? Que passa pelo momento que tu aceita esse desafio. E eu costumo dizer que se tu vai para a China, tu vai para qualquer lugar do mundo, né? Pô, tu já foi até para a China, então para onde é que tu não pode ir, né? E a nossa viagem, que na verdade é uma jornada de transformação, nosso objetivo é fazer com que ela amplie a visão de negócios, cultura e inovação do empresário brasileiro, né? Então a gente quer levar o empresário para ter uma experiência, muito mais do que encontrar oportunidades, porque isso acontece e fica todo mundo louco, né? Porque entra na feira, e eu gosto de contar essa história também, né? Eu já estive 18 vezes na Canton Fair, e a gente, todos os anos, leva, né, comitivas de empresas, empresários, para visitar a Canton Fair. Então, antes da feira começar, a gente faz uma reunião de alinhamento, quando todo mundo na sala explica, não, olha só, vocês aqui desse grupo vão visitar determinado segmento, então o que a gente vai fazer para ter a melhor eficiência possível na nossa visita na feira, né? Porque, afinal de contas, a feira é uma viagem cara, uma viagem cansativa, né? A gente tem que sair 10 dias da operação, então a gente tem que aproveitar ao máximo, né? E o nosso trabalho é justamente organizar para que a feira seja exatamente isso, uma feira de oportunidades. E aí a gente chega lá, um dia antes da feira começar, a gente põe todo mundo numa sala e, vamos então planejar nossa feira, vamos ser agora 2 ou 3 dias focados aí naquilo que nós viemos de fato procurar, depois a gente vai aí olhar outras coisas, né? E aí o pessoal põe o pé para dentro da feira, assim, parece que tá na Disney, né? O cara fica enlouquecido, aquilo que a gente tinha combinado, o pessoal esquece, quer sair cada um para um lado, e o tio Rodrigo, né, que é tipo a tia Yara da Disney, assim, tem que sair atrás, catando as pessoas e reunindo para voltar para o foco, porque realmente a feira, ela é muito grande e tem muitas oportunidades. Então, mas o nosso trabalho é justamente fazer com que a experiência seja realmente completa, né? Não só do ponto de vista da viagem, mas a gente começa esse trabalho antes da viagem, né? Antes da viagem a gente passa pela organização, planejamento, reserva das passagens, dos hotéis, dos translados, né? Nós temos um momento que pega um trem-bala, vai lá de Hong Kong para Guangzhou, onde é a sede da feira. E então isso tudo a gente faz antes, né? Antes disso também temos um workshop de preparação, um trabalho também de organização da comunicação, porque na China os aplicativos não funcionam, né? O Instagram, o WhatsApp, lá na China eles têm os próprios aplicativos deles. Então, para que a gente não fique incomunicável, a gente instala a VPN no celular das pessoas que vão nos acompanhar, coloca um eSIM, né, para a pessoa não ficar sem comunicação. E tudo isso a gente faz antes, né? Inclusive um trabalho de pré-seleção, de pré-organização das agendas. Então, os nossos clientes, eu quero visitar lá determinado segmento, então a gente vai procurar quem são as empresas que vão estar expondo lá, que a gente acredita que tem potencial, né, que são idôneas, enfim, para atender esse cliente. Então, durante a feira, saindo daqui, né, a gente acompanha, então tem nosso time que vai acompanhando, desde Guarulhos até chegada lá no destino. Durante a feira, estaremos lá dando todo esse suporte de o que a gente chama de curadoria de fornecedores, né? Eu costumo dizer que na China, assim como no Brasil, tem empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, empresas sérias e outras nem tanto, né? Assim como no Brasil e em qualquer outro lugar. E o nosso trabalho, né, a nossa expertise é justamente de fazer esse trabalho de qualificação de fornecedores. Então, a gente tem um método para isso,
né? Tem um critério de avaliação e o trabalho, então, é de ajudar os nossos clientes durante a feira a selecionar esses fornecedores, colocar o nosso cliente na mesa certa, né? E intermediar toda essa conversa, ajudar com todo o trâmite. Porque importação não é complicado, né? É um processo que, assim como fazer um bolo e tal, tem suas etapas, tem seu tempo, tudo tem um método para fazer isso. Então, qualquer um pode importar, né? E o nosso trabalho, na verdade, é de acelerar esse processo, né? Então, às vezes, as pessoas querem ficar lá focado no seu atividade fim, que é, de fato, vender, né, os seus produtos. Então, eu falei bastante aqui. Daqui a um pouquinho eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta aí que queira fazer já, nesse momento? Pode passar o microfone? Tudo bom? Bom dia a todos. Tudo bem, bom dia. Meu nome é Jones, sou de Curitiba, sócio proprietário da Finder of Solutions. Eu queria saber um pouco de você, da tua expertise na parte da China, né? Nós estamos levando bastantes clientes lá para o Paraguai, né? Alguns clientes tanto na parte de tecnologia quanto na parte de indústria, que quer produzir lá. E eles estão com essa ideia também de trazer muitas coisas da China, né? Importar por conta das alíquotas que todo mundo está vendo. Até nós temos uma imersão para ir para o Paraguai agora, no meio do ano, levando alguns empresários também que queiram saber sobre, né? Então, eu queria saber da tua opinião, né, se essa assessoria que você dá também é voltado para empresários que estão nessa migração, né, se é vantagem ou não, assim, quero uma opinião sincera sua ali sobre isso. Sim. Nosso trabalho, ele inclui, nós temos alguns serviços, tá? E um dos serviços que a gente dispõe, na verdade, é desde a concepção da empresa, e, inclusive, ajudando o empresário a escolher qual é a melhor jurisdição para ele abrir o seu CNPJ, seja no Brasil, seja em Santa Catarina, que é hoje o melhor estado da federação em termos de benefícios fiscais e logística para importação, ou Espírito Santo, ou Minas, ou Tocantins, que hoje são os 4 estados da federação que oferecem as melhores condições para quem é importador, seja outro país, né? Então, sim, nós temos também, e olha que bacana isso, né? Parcerias que vão se formando aqui dentro. Nós temos um sócio chamado Rodrigo Asturian, eu acho que ele não veio, mas ele é o CVO da plataforma, lá da França, e ele trabalha com internacionalização de empresas, né? Então, e em determinados casos, dependendo do formato da operação, sim, é uma possibilidade no Paraguai ou em qualquer outro país, né? Nós, por exemplo, temos empresa em Hong Kong, né? Hong Kong é uma área especial, né, da China, não faz parte da China, mas é uma região especial da China, e não tem impostos lá, desde que o faturamento não seja de negócios feitos dentro da China. Então, em algumas operações, a gente compra na China e exporta para o Brasil, por exemplo, exportamos para outros países também, e a gente não paga tributos lá. Então, tudo isso é possível, inclusive no Paraguai, e a gente tem que entender bem qual é o formato, qual é o negócio, para poder ajudar a construir uma estratégia, né, que vai desde, como eu disse, da escolha da jurisdição até uma estratégia de venda, né, porque a gente tem e-commerce. Então, por exemplo, hoje o e-commerce vem crescendo cada vez mais, né? Então, tinha mais uma pergunta? Aqui, microfone. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seu nome? Geraldo Antônio, sou de Belo Horizonte. Prazer, Geraldo. Obrigado. Rodrigo, a gente já ouviu que qualquer coisa que eu pensar lá na China já está pronto. Eu, como um industrial aqui no Brasil, querendo fabricar, por exemplo, um chinelo, como que eu sei se eu fabrico aqui ou se eu vejo se esse produto está pronto lá, coloco a minha marca e trago para cá? Como que eu vou definir isso? Você pode ajudar sobre essa questão? Com certeza. Isso aí que você está perguntando é... Claro que um dos fatores que
vai te ajudar a definir se tu produz ou manda produzir na China, é custo, né? Então, é mais barato fazer na China, vou fazer na China. É mais barato fazer aqui, eu faço aqui. Claro que existem outras questões, né, para serem pensadas, mas eu acho que custo é a principal. Sim, mas, sem dúvida, o custo. Mas qual o caminho que eu vou traçar para ter esse conhecimento do custo? Né? A melhor margem é a que todo mundo busca, com certeza. Mas, antes de decidir a produzir algo aqui, eu tenho que fazer uma missão para a China? Não necessariamente. Nosso trabalho, inclusive, não é levar pessoas para a China. A gente usa isso como uma ferramenta de promoção dos nossos serviços, que vai desde a qualificação da demanda, que nós chamamos, que é entender exatamente o que o cliente quer comprar. Ah, é um chinelo, é de borracha, mas qual é o tipo de borracha? Né? Quantas cores? Enfim, a gente tenta entender tudo para daí, então, encontrar o melhor fornecedor que tenha preço, qualidade e seja seguro, né, comprar e fazer negócio com aquela empresa, para depois disso ajudar então o empresário intermediando essa negociação, firmando os acordos de compra e venda, acompanhando a produção, no final inspecionando a qualidade, né, gerenciando toda a logística, desde o embarque até a descarga aqui num porto no Brasil e o desembaraço e a entrega no destino final. Então esse efetivamente é o nosso trabalho. E a nossa viagem para a China, que eu costumo dizer que é muito mais que uma viagem, é uma transformação, né, uma jornada de transformação, ela tem como propósito, na verdade, desmistificar ainda a ideia que as pessoas têm da China. Então, vou passar rapidamente aqui, só para o tempo também estar andando, depois a gente pode fazer mais perguntas. Já falei um pouquinho, né, de quem somos, desde 2006, construindo relações comerciais entre o Brasil e a China. Temos uma operação 360, desde a identificação do fornecedor, da demanda, até a entrega no destino final. Nos últimos 20 anos, aí, intermediamos negócios na ordem de 100 milhões de dólares e representamos aí um gigante chinês, terceiro maior do mundo, de fibra de vidro. Aqui, por incrível que pareça, sou eu, né, a mesma pessoa. E aqui alguns clientes, aqui, referência, né, a gente atende a IG, atende a Fortileve, a Heineken, Casa Valduga, né? E é muito bacana porque para Casa Valduga, por exemplo, quem já tomou um vinho da Casa Valduga aí, uma espumante? Então, Casa Valduga é uma vinícola premium lá de Bento Gonçalves, Garibaldi, Bento, região do Vale dos Vinhedos, e a gente desenvolve embalagens promocionais para eles. Então, embalagem é uma coisa muito bacana, né? Agrega demais valor aos produtos, e a gente faz isso na China, com custos muito menores e com produtos que não existem no mercado, né? Uma lata, uma caixa, coisas que a gente não tem acesso aqui. Então, importar também é isso, né? Às vezes aqui o empresário fica na mão do mercado local, limitado ao que o fornecedor oferece, aos preços que o fornecedor oferece, né? E importar é, de fato, poder se diferenciar no mercado, seja com a marca própria, seja com custos, né? A nossa missão, então, é uma imersão de negócio na maior feira multissetorial do mundo, e a visão, ampliar a visão é um objetivo, né? Visitas guiadas, então faremos visitas guiadas nos estandes. Sobre a Cantofer, comentei um pouquinho também, passando rapidamente, são mais de 125 mil fornecedores, 280 mil compradores, aquilo lá vira uma Babilônia, a gente falando tudo que é tipo de língua, né? E a área toda equivale a 210 campos de futebol. Acontece 2 vezes por ano. E, como eu disse, ela é separada em 3 etapas, em 3 fases, né? Primeira fase de 15 a 19 de abril, a segunda fase 23 a 27 de abril e a terceira fase de 3 a 30 de abril. Então, os nossos objetivos, como eu comentei um pouquinho também, né, é conectar com fornecedores internacionais, expandindo a nossa rede, né, o nosso network internacional. A gente veio aqui hoje fazer network, então essa é uma possibilidade de fazer um network internacional. Aprender sobre cultura, etiqueta, protocolos, práticas, acompanhar tendências de mercado e ver oportunidades de negócio. E eu estou muito, muito feliz que, né, o Antônio comentou antes, a gente foi para a CS no início do ano,
que é a maior feira de tecnologia, e o Antônio ficou empolgado e, não, agora eu vou ir para a China também contigo. E eu estou muito feliz, Maiara também disse que vai, viu, Antônio? O Antônio está ouvindo aí, Maiara disse que vai também. Quem mais quer ir para a China aqui? Olha aí, ó, tem bastante gente querendo ir para a China. Então, já falei aqui, né, o Antônio dispensa apresentações. Teremos 3 momentos, um antes da missão, que tem toda a parte de planejamento e organização da agenda, do acesso, da logística, né? Teremos, inclusive, uma coisa que estamos inovando esse ano, aula de mandarim, para quem quiser nos acompanhar, nós fazemos aula de mandarim aí toda segunda-feira, e aí vai ter uma aula exclusiva, pelo menos para a gente poder quebrar um gelo, entender um pouco sobre cultura, né? E protocolos de negociação na China, né? A gente realmente entende que para fazer negócios na China a gente também tem que ter essa mentalidade de empresário internacional, né? E durante a feira teremos visita orientada, né? Tradutores disponíveis lá 24 horas do dia, né? Presencialmente nos momentos que estivermos juntos, durante as nossas agendas oficiais, e também curadoria de fornecedores, análise de custos em loco. Então a gente vai estar lá fazendo todo o trabalho de classificação fiscal, de cotação de frete, para que o empresário possa ter, de fato, uma ideia, né, uma noção bem assertiva do preço de quanto que aquele material que está vendo lá na feira vai custar em reais, porque lá na feira o chinês vai dar um preço em dólar, FOB, né? FOB é algum porto da China, e o nosso trabalho é ajudar o empresário a entender a formatação do custo de importação para saber se aquele produto vale a pena ou não ser importado. Então teremos um evento, e isso aqui vai ser o grande evento, o ponto mais alto aqui da nossa viagem, né? Da nossa jornada, que vai ser um encontro de negócios made in China. Então, nós estamos internacionalizando aí o encontro de negócios. Então, está todo mundo convidado para ir no encontro de negócios com o Antônio Fogaça, lá na China, dia 16 de abril. A gente pegou lá um salão, né? E estamos convidando, então, todos os mentorados e vocês também, estamos aqui para convidar todos vocês a estarem conosco nesse evento. Depois da feira, então, a gente vai fazer o trabalho de aferição de tudo que a gente viu, coletar todas as informações, consolidar todas essas ideias, né, todas essas pretensões, e trabalhar custos, trabalhar a parte de credenciais dos fornecedores, para daí, então, dar o pontapé no negócio de fato, que é a importação, né, começar a comprar. E aí passa por algumas habitualidades, né, que é a habilitação do radar, nosso trabalho de gestão de qualidade. Então, nenhuma das nossas cargas sai da China sem a gente fazer inspeção de qualidade. Então, o nosso time vai até a fábrica e faz um relatório de inspeção de qualidade, obedecendo normas internacionais. Então, todos os produtos seguem uma determinada norma, e essa norma é seguida, então, para fazer esse relatório de inspeção de qualidade. Aqui um depoimento, então, de clientes que foram conosco ano passado, né, e ficaram muito felizes e satisfeitos. Então, o Arthur Barreto, que é lá de Aracaju, foi com a intenção de procurar produtos na área de óleo e gás, e encontrou, inclusive, já fizemos negócio, mas ele também disse que encontrou diversas outras oportunidades. Assim como o Daniel Rocha, de Alagoas, do Hub FDS, que virou nosso parceiro, nosso amigo, e falou, né, justamente sobre nosso trabalho de assessoria, de estar lá dando todo o apoio. Ele se sentiu muito acolhido, fez network, conheceu outras pessoas e viu muitas oportunidades de negócio também. Tá? Então, a nossa missão Código China vai acontecer, como eu disse, agora em abril.